Olá, tudo bem com você? Que bom ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou Gabriela Frontini e tenho certeza que a história de hoje vai te inspirar. Hoje a nossa conversa vai te levar por uma caminhada de fé, coragem e entrega. Imagina só deixar tudo para seguir um chamado de Deus. Deixar uma carreira, uma vida confortável e estável e seguir um chamado que muda tudo. Nossa convidada de hoje é a Valéria Cita. Ela e o esposo, Paulo, viveram essa transformação. Deixaram a vida corrida e decidiram dedicar todos os seus dons e talentos para a missão. E em cada passo sentiam Deus abrindo e guiando o caminho. Uma conversa que vai te inspirar a olhar a vida com outros olhos e acreditar que quando a gente ora com fé, Deus realmente alarga as fronteiras. Fica com a gente que vamos para um intervalo rapidinho, são só 30 segundos. E o Identidade volta já. Existem momentos na vida em que Deus nos faz um chamado e percebemos que continuar no mesmo lugar já não faz mais sentido. O conforto, a estabilidade, aquilo que parecia certo começa a perder todo o sentido. A história de hoje é sobre um chamado, sobre sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Confronto com o desconhecido, com o medo, com as expectativas, mas nada se compara com a segurança de estar no centro da vontade de Deus. A Valéria e o Paulo viveram exatamente isso e descobriram que quando a gente diz sim para Deus, Ele não apenas nos conduz, mas Ele alarga. Em 1 Pedro 3, verso 15, diz assim: se Ele lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E hoje a Valéria está aqui para contar sobre essa esperança que moveu e que a move todos os dias. Valéria, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui e é uma honra, não é? Poder compartilhar os presentes que Deus dá para nós. Porque estar na missão, fazer missão é um presente todos os dias. E a gente precisa de fato compartilhar para encorajar as pessoas a tomarem atitudes parecidas com a sua também. Porque você e o seu esposo Paulo trabalhavam aqui em São Paulo em grandes corporações, tinham uma vida bem estável, confortável, digamos assim. Mas eu quero saber o que começou a mexer com vocês para vocês darem um passo tão diferente na vida. Bom, na época nós estávamos na zona de conforto e tudo ia muito bem em relação à nossa saúde, em relação ao trabalho, uma vida estável. E nós começamos a ter um incômodo. Então, esse incômodo era em relação ao quê? Puxa, parece que tudo que a gente faz está muito fácil. Então, as pessoas aqui já conhecem Jesus, as pessoas já conhecem tudo que nós sabemos. Claro que existem desafios, mas a gente queria algo mais. E foi quando eu participei de uma escola médico-missionária. Uhum. Nessa escola médico-missionária, Gabi, minha cabeça fez assim, ó, sabe? Algumas coisas te confrontaram nessa escola, mas algumas te transformaram também. Exato. Conta pra gente. Bom, quando eu cheguei lá, então eu fui sozinha, o Paulo não pôde participar. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiquei assim muito desconfortável, porque as coisas que eles estavam ensinando eu não vivia. Então tinha que dormir cedo, era uma boa alimentação, mais saudável. Na verdade, tudo que a gente já sabe que é certo, mas que a gente tem dificuldade de colocar em prática. Que não vive, não é? Que não vive. E aí eu comecei a viver aquilo, mas o que realmente me chamou muito a atenção foi quando eles começaram a ensinar como organizar o evangelho de forma diferente para alcançar lugares onde você não pode falar de Jesus. Aí eu pensei, calma aí, eu gostei disso. Desafiador. É desafiador. Não é nada não tem nada a ver com a zona de conforto que a gente vive aqui. E aí foi quando realmente a gente começou a pensar o que nós fazíamos e se Deus estava nos chamando para algo diferente. Uhum. Depois dessa escola missionária, o Paulo também participou de uma outra escola missionária e aí foi quando nós tomamos uma decisão muito difícil de deixar o Brasil. Uhum. E deixar, Gabi, o que nós tínhamos como zona de conforto. A nossa casa, a nossa família,
os nossos amigos, a nossa língua, a Ou nossa seja, cultura, a a vida, né? vida, a vida, para viver em um lugar onde nós estudaríamos para saber mais como alcançar as pessoas em lugares onde você não pode falar abertamente, como a gente pode aqui no Brasil. Mas eu sei que em um certo momento, Paulo chegou a escrever ali um bilhetinho, Missão Impossível. Sim. Como que vocês lidaram com esse confronto, assim, interno de vocês? Ou a gente vai para o desconhecido ou a gente fica aqui, esse confronto entre ser ali o missionário, uma coisa desafiadora, e manter a vida que vocês tinham? Sim. O Paulo, ele é exatas. Eu sou mais da área de humanas, não é? E é interessante porque eu lembro que quando eu voltei da escola missionária, eu já estava assim, tipo pink cérebro, não é? Quero ir. Quero ir, vamos dominar o mundo, vamos sair. Aí o Paulo, não, mas a gente tem a nossa vida aqui, olha as nossas contas. E eu lembro que a gente estava em uma viagem e tinha um guardanapo. E eu escrevi assim no guardanapo, as coisas, escrevi sermos missionários. Ele escreveu, Gabi, impossível, impossível. Ele falou, amor, não tem dá. como. Olha só o que nós temos hoje. Não que ele tinha egoísmo, não é? Mas na questão de estabilidade e até a questão financeira também. E eu lembro que eu olhei aquilo, impossível. E puxa, mas e agora? E aí eu lembro que nós começamos a orar. Eu ia entrar exatamente nisso. Teve uma oração que teve um papel muito fundamental nisso tudo, né? Sim. Ô, Senhor, ou muda o meu coração ou muda o dele. Porque dentro de um casamento, nós somos um. E Deus, Ele tem um plano para nós como família, um propósito como família. E esses propósitos, eles são personalizados. Sim. E eu lembro que nessa época nós começamos a orar. E foi quando Deus começou a atuar de forma assim muito, muito poderosa na minha vida e na vida dele também. E a gente vai ver que no frigir dos ovos ali, Deus acabou mudando o coração do Paulo, que abriu o coração dele para a missão, né? Sim. Mas olha só, gente, Deus está preparado para nós, está ali bem pertinho de nós, sempre disponível, e tem prazer em nos ouvir, como fez com a Valéria e com o Paulo. E ela não só ouve também, ele não só ouve, como nos responde de acordo com o que a gente precisa. Às vezes a gente pensa, né, eu quero uma coisa e vou orar para Deus, mas às vezes não é aquilo que Deus quer. Então a gente tem que se colocar na vontade de Deus. E eu quero saber se você tem se perguntado ali se Deus tem realmente ouvido as suas orações, que é um questionamento que muitos de nós fazemos. Será que Deus está me ouvindo? Então eu quero apresentar para vocês aqui a revista Esperança, Deus me ouve. E ela é para você, viu? Com ela você vai entender ali algumas das maneiras que Deus pode se comunicar com você e comigo através justamente da oração, como a Valéria contou aqui. Então eu te convido para você pedir essa revista agora mesmo. Ela é de graça, é só escrever para o WhatsApp 12982444449. Vou repetir para você o telefone. 12982444449. Manda ali uma mensagem. Quero a revista Esperança, Deus me ouve, e você vai recebê-la de graça aí na sua casa. Valéria, vocês decidiram, né? Deus atuou ali no coração do Paulo para se abrir para aquela possibilidade de missão. Vocês venderam tudo que vocês tinham e embarcaram nessa aventura. Como é que foi essa decisão e o início disso tudo? Olha, quando a gente fala de missão e de preparação, em especial, uma coisa que a gente gosta de focar bastante é o planejamento. Então, o Paulo ele já estava aberto, mas ele precisava de uma organização financeira, principalmente, não é? Para a gente sair do país. E eu lembro que a gente começou a trabalhar nesse planejamento. Então, o planejamento, o discernimento, porque são coisas, trabalhar, estudar, estar aqui no Brasil, ok, mas talvez Deus tenha um plano diferente. E era o que Deus tinha para nós. Nós começamos a orar também a oração de Jabes. Eu também vi isso num testemunho seu. A oração que de era Jabes. aquela questão de alargar as fronteiras, né? Como é que é? Como é que foi essa oração? Eu gostaria até de comentar com as pessoas que estão nos ouvindo. Já pega a sua Bíblia, abre lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Se você olhar, possivelmente você vai ter vontade de pular, porque é uma genealogia. Mas leia e viva isso, essa oração na sua casa.
porque essa oração é no meio de uma genealogia e fala o quê? Senhor, me abençoes, alargues as minhas fronteiras, me proteja do mal e me livre da aflição. Olha só. Gabi, nós pegamos essa oração, colocamos na porta da nossa geladeira. E aí Deus, ele fala o quê? Não é? Eu imagino assim, Deus assim, vocês estão pedindo o quê? Estão pedindo para eu alargar? Então, peraí. Calma aí, então tá aqui para vocês. E aí foi quando nós saímos realmente do país, vendemos tudo, praticamente tudo que nós tínhamos, roupas, sapato, carro, alugamos a casa, a nossa casa já estava consagrada ao Senhor. Uhum. Então, a nossa casa hoje, quem vive na nossa casa é um pastor. Olha só. Pastor, a esposa, a família pastoral. Estão ali cuidando, né? Estão ali. Nossa casa é do Senhor, não é nossa. Não é, nada é nosso, tudo vem dele. E aí nós fomos para os Estados Unidos, estudamos lá numa escola missionária. E foi lá onde nós recebemos nosso primeiro chamado. Que foi para a Índia, se não me engano. Para a Índia. Olha só, um país totalmente diferente, com uma cultura extremamente diferente. E a gente não pode falar de Cristo assim abertamente, né, Valéria? Como é que foi essa experiência na Índia, assim, inclusive espiritualmente para vocês? Porque muito diferente da nossa realidade, que a gente está tão acostumado a ir para a igreja, abrir a Bíblia, a chamar as pessoas para irem conosco, enfim, é totalmente diferente. Como nós estávamos já dentro dessa cultura, desse estudo de como alcançar as pessoas de uma forma diferente, nós fomos assim eu digo um pouco preparado, porque por mais que você leia, a gente assistiu vários vídeos, lemos várias coisas da Índia, mas quando você chega naquele lugar, a prática é diferente. É totalmente diferente. E nós fomos trabalhar em um orfanato lá. Então, dentro do orfanato, nós estávamos ali com as crianças, mas fora do orfanato, como nós alcançaríamos as pessoas? E aí muda o estilo. Então, aqui você pode entregar um livro, você pode cantar. Eu lembro que em um determinado momento eu estava tocando flauta com as crianças na vila, onde nós trabalhávamos. Sim, ou seja, na comunidade ou ali entorno. Na comunidade. E o meu inário tinha uma capinha preta. Para nossa surpresa, um grupo chegou muito hostil. Vocês estão aqui com esse livro preto. Esse livro da capa preta é conhecido como a Bíblia. Uma Bíblia. E vocês têm que sair daqui agora. E aí nós falamos, não, mas não é uma Bíblia. É sim. E aí nós tivemos que mostrar que as notas musicais que tinha ali, mas aí depois eu troquei. Aí eu só imprimia, não é, as partituras. Então, coisas assim para nós que a gente não vive aqui. Sim, passam até despercebidos, né? Não significaria um perigo, digamos assim. Sim. Então, você não pode realmente viver o evangelho como a gente vive aqui. E aí acontece exatamente o que nós só ouvíamos falar. Você sai da zona de conforto e vai para a de confronto. E é na zona de confronto onde as coisas realmente acontecem. Onde Deus faz essa transformação, né? Vou aproveitar essa deixa para fazer uma pausa bem rapidinha aqui na nossa conversa, Valéria, para a gente chamar o intervalo, mas não saia daí, porque depois tem muito mais aí do desenrolar dessa vida de missão que a Valéria e o Paulo vivem hoje. A gente volta em instantes. Identidade de volta, conversando hoje com a Valéria Cita, que junto com seu esposo Paulo, decidiu ouvir o chamado de Deus. E quando a gente escuta essa voz, tanta coisa muda, inclusive o jeito como a gente passa a ver o outro. E quando esse propósito envolve missão de levar esperança, a gente não pode ficar parado não. Então eu convido você a participar agora em agosto com o Anjos da Esperança, na missão de levar conteúdo cristão, gratuito e acolhedor sobre mente e espiritualidade para milhares de brasileiros. Doe agora mesmo pela chave Pix anjos@novotempo.com. Vou repetir para você, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. E Valéria, ao ouvir tantas histórias que você e o Paulo, né, viveram no campo missionário, é impossível não perceber como Deus cuida da gente.
E depois de vocês passarem ali um certo tempo na Índia, como você estava contando ali no finalzinho do bloco anterior, Deus já mandou vocês para outros países. Como é que foi perceber ali o cuidado de Deus e que de fato aquela promessa que Deus fez ali na oração de Jabes, né, de alargar as fronteiras, estava acontecendo com vocês? Como é que foi perceber esse cuidado de Deus no campo missionário? Bom, quando nós estamos na zona de confronto, muitas coisas às vezes a gente não consegue enxergar na hora que está acontecendo. Então, nós decidimos, como missionários, respeitarmos muitas as coisas importantes aqui. Por exemplo, os vistos, por exemplo, as autorizações. E nós não conseguimos ficar mais tempo na Índia com o visto que nós tínhamos. Então, a Índia começou a fechar cada vez mais. E nós tivemos que ir embora. Imagina. O dia que a gente sabia que a gente ia embora, não é? Naquele momento. O coração já estava apertado ali, Uau. porque a gente se apega às pessoas, né? Sim, então foi muito, muito difícil. Mas depois da Índia, hoje a gente olha para trás e a gente vê como Deus foi alargando. Porque de lá nós voltamos para os Estados Unidos, no mesmo lugar onde nós estudamos. O Paulo coordenou o centro ali de hidroterapias, então ele se desenvolveu, né, em uma área muito diferente da área dele. Eu coordenei também a escola de missão onde eu tinha estudado. Para nós foi um privilégio, não é? Foi algo muito especial. Depois nós tivemos um tempo na Tailândia, trabalhamos também na Austrália. Deus foi nos levando para vários lugares e também no Oriente Médio. Eu imagino que, com certeza, vocês viveram momentos difíceis também. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Chegou a acontecer alguma coisa que vocês falaram, não, melhor a gente voltar para o Brasil, voltar para a nossa zona de conforto? Ou vocês sempre tiveram assim, não, a gente está aqui, vamos até o fim, até onde Deus quiser? Olha, teve uma experiência que para nós, assim, parece algo simples, mas quando você está ali, já no estresse, é algo bem complicado. Eu lembro que nós chegamos de uma viagem de missão e voltamos ali para o orfanato. E uma das pessoas estava nos aguardando ali, na porta praticamente. E ela falou assim, me chamavam de Miss Valéria e Sir Paulo. Miss Valéria e Sir Paulo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E aí ela abriu todos os armários e não tinha comida. Nossa. E nós assim, tá, estamos chegando agora, não tem comida, onde está o pessoal? Não, eles saíram. Então, a liderança do orfanato tinha saído, só estavam as crianças, ela. Nossa. E a gente, naquela hora, eu pensei, não, a gente vai voltar, não dá. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Não pode, isso não pode estar acontecendo. Mas Deus, e assim, a Índia passando por um momento muito difícil, eles tinham trocado uma nota, sabe, de dinheiro, ninguém tinha dinheiro cash. Uma coisa assim muito diferente. E eu lembro que nós oramos e foi a primeira vez, Gabi, que eu entendi, na prática, que o que eles plantavam ali era o que a gente ia comer. Nossa. E eles já estavam comendo há mais de semanas arroz com tomate. Então, naquela hora você pensa, puxa, como você falou, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo, Senhor? E porque tudo que a gente tinha, não é? Abriu o armário e estava ali a despensa cheia, repleta, imagino. Sim, e as crianças ali, não é? Então, Deus, aí você vê, num lugar muito difícil, mas você vê um Deus soberano, que vem e vai fazendo os milagres. E ele prometeu que ia cuidar. Exatamente. E que ia abençoar, cuidar, proteger do mal e livrar da aflição, não é? Verdade. E a gente estava ali, naquela situação, e eu lembro que Deus providenciou de uma forma, assim, muito, muito especial, onde nada faltou e tinha em abundância. Amém. Deus seja louvado por isso. Mas eu lembro, assim, que para mim foi a situação, assim, que chegou a passar pela cabeça, todas as que né? nós vimos, né, e passamos, foi a que mais me marcou mesmo. Agora, já são quantos anos nesse campo missionário, desde que vocês saíram do Brasil pela primeira vez, Valéria? 13 anos. 13 anos. 13 anos, isso. E ao longo desse tempo vocês passaram por vários países, como você mencionou, mas também escreveram livros. Vocês desenvolveram alguns projetos específicos para as famílias. Sim. Como é que ver o resultado disso? Você vendo
você se vendo como instrumento de Deus, né, sendo usada ali pelo Senhor para abençoar tantas famílias? Quando nós saímos dos Estados Unidos e fomos fazer missão em outros lugares, nós voltamos para o Brasil na época da pandemia. E aí nós ficamos. E aí a gente fica, Senhor, E agora? O que eu vou fazer aqui? o que a gente vai fazer aqui? Porque aqui é a zona de conforto de novo. Depende do seu olhar, não é? Porque a missão, ela acontece onde nós estamos. Então, existem pessoas que são chamadas para longe, mas a missão, ela acontece no aqui e agora. E nós decidimos trabalhar. E aí foi quando nós começamos a organizar um ministério. Então, hoje, o nosso ministério chama Fingerprint, que significa marca digital, em inglês. E nós temos aí três setores, não é, que a gente mais trabalha, que é o desenvolvimento de materiais, os livros, que é missões com famílias, então a gente faz missões com famílias em parceria com um outro ministério, e também nós temos um programa chamado Reforma em Família. Os livros, eles vão onde a gente não vai. E Deus deu o presente para nós de escrevermos aí 3 materiais. O primeiro livro é O Meu Mundo de Ponta Cabeça, pela CPB, a editora Caso, publicadora brasileira, e é a história das crianças na Índia. Lá do orfanato da Índia. Lá do orfanato da Índia. Então, um livro assim que realmente é muito especial. O segundo livro chama É Guerra, é para adolescentes, e é um livro que é, na verdade, uma escola de missão para adolescentes. No livro, cheio de QR Codes, com entrevistas, com os adolescentes de lá também falando. Olha que interessante. Para os adolescentes daqui. E o terceiro material chama Segredinhos de Saúde, que é pela Sá Feliz, que é a CPB, não é a Casa Publicadora lá da Espanha. Da Espanha. Né? Então, esses materiais para nós têm sido assim um presente também de Deus, de escrever, de enviar para o lugar onde a gente não pode ir, como um testemunho, não é? Escrito das coisas que nós vivemos. E a missão continua, né? Vocês foram selecionados para continuar e vão para outro país, estão aqui só fazendo uma pausa, digamos assim, no Brasil. A gente aproveitou isso aqui para trazer a Valéria aqui no programa. Mas eu quero saber, Valéria, além dessa questão da missão para vocês continuar, o que você diria para quem está nos assistindo que, de repente, encoraja essa pessoa a experimentar essa vida de missionária também? Talvez não assim largando tudo, não sei qual é a realidade de cada um aí de casa, mas para viver uma missão, porque eu já tive o privilégio de viver poucas vezes, mas como a missão é transformadora na vida da gente, né? O que você diria para quem está nos vendo? Claro. Bom, para você que está nos assistindo, eu quero encorajar para que você pense, para que você comece a orar a Deus, para Deus mostrar para você qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Porque Deus, ele tem missões personalizadas e com certeza ele tem uma para você, para a sua família. A missão, às vezes, não está lá do outro lado do mundo, lá na Índia, lá na Tailândia, na Austrália, mas a missão, às vezes, está do outro lado da rua, está no seu vizinho, na sua faculdade, no seu trabalho. E a missão mais difícil é na sua família. A missão mais desafiadora é nas nossas famílias. Então, que Deus possa abençoar a sua família e que você possa orar mais. Não esquecer do seu culto, o seu devocional, porque é na sua intimidade com Deus que você vai entender, que você vai ter o discernimento para entender qual é o propósito que Ele tem. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer alargar as suas fronteiras, Ele quer te proteger do mal e continuar livrando você das aflições. Amém, que linda Amém. mensagem, né? E você falou uma coisa importante aí da família, que é a base de tudo, né? É a instituição criada por Deus ali, que a gente vê que Satanás faz de tudo para atacar. Então, que a gente, de fato, possa fortalecer as nossas famílias e prepará-las para esse breve encontro que teremos com Jesus. Amém. Quero te agradecer mais uma vez pela presença. Agradeço. Mandar um abraço nosso para o Paulo também. Sim. E que o testemunho de vocês alcance muitas pessoas, que elas possam se encorajar, quem sabe um dia viver a missão, se não longe, pertinho de casa, como você bem falou. Amém. Muito obrigada.
Gente, então se você gostou desse programa, quer de repente fazer uma missão em família, siga a Valéria nas redes sociais, ela vai dar algumas orientações ali. Enfim, compartilhe esse programa com quem você acha que é interessante, que pode ter a vida transformada através desse testemunho, dessa história de vida. E a gente se encontra sempre aqui no Identidade, às terças e quintas, com histórias inspiradoras. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!